Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Alerj. Deputado, eu fui raptar o senhor, sequestrá-lo de uma reunião da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, que estava analisando uma proposta do senhor, junto com o deputado Edson Albertassi, que trata do teto de pagamento do Estado, né, deputado? O que diz essa proposta? Que em junho de 2014, o governador Pezão mandou para essa casa e fez aprovar uma emenda constitucional que fizesse com que os poderes executivos e legislativos pudessem ter um teto igual ao que é praticado pelo judiciário. O judiciário, o teto do judiciário é 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o máximo salário que o judiciário pode pagar. E o teto do executivo e do legislativo era muito menor que isso. E todo ano ele tinha que ser modificado, mas sempre muito aquém dessa possibilidade. Então essa emenda constitucional propôs esse teto se igualar ao do judiciário, a 90,25, em 4 etapas, ano a ano. Em 1º de julho de 2014, ele passou a ser aproximadamente 75% do salário do ministro Supremo. Em 1º de julho de 2015, 80%. Em 1º de julho de 2016, será 85%. Em 1º de julho de 2007, ele será o mesmo teto do judiciário, 90,25% do salário do ministro. Ora, nós estamos vivendo hoje uma crise sem precedentes, onde pagar salário passou a ser um desafio para o executivo, porque ele perdeu o controle das finanças do próprio Estado. Além do mais, em 2015, não se pagou até hoje o reajuste geral do funcionalismo, que é corrigir pelo menos o salário pela inflação. E a inflação é um preceito constitucional. E a inflação foi superior a 10% em 2015. Ora, então nós teríamos agora, em 1º de julho de 2017, 5% de aumento no teto e o ano que vem outros 5%. Quando nem a inflação daqueles está sendo corrigida. E, além do mais, estava um risco iminente, que ainda não acabou, mas está em discussão no Senado. É que o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal também vai aumentar, ia sair de R$33 mil para R$40 mil, um aumento de mais de 16%. Então, somando isso tudo, isso dá um impacto anual bastante forte nas despesas de folha de ativos, inativos e pensionistas. Então, por via de consequência, a gente achou que a gente podia postergar em 2 anos essa escadinha de ascensão. Não é acabar, é postergar. O que fosse vigir a partir de 1º de julho de 2016, iria para 1º de julho de 2018. E o que é vigir em 1º de julho de 2017 ia passar para 1º de julho de 2019. Adia em 2 anos, né, deputado? Adiar 2 anos no sentido de sobrar um pouco mais de recursos. Mas o Poder Executivo, na verdade, é que devia já ter tomado essa iniciativa desde 2015. Mas quando a gente vive um governo que não tem rumo, como nós vivemos, a gente tomou essa iniciativa, que, de um lado, é um grande desgaste para os autores desse projeto, porque quem está no teto vai dizer, está me prejudicando, né? Mas a gente está tentando olhar o conjunto. Agora vamos ver como é que a casa decide essa matéria. Hoje foi examinada a admissibilidade, o projeto volta à mesa diretora, publica o resultado, que foi aprovada a admissibilidade, abre prazo de 5 dias para receber emendas na comissão,
para depois se marcar reunião para análise de mérito. Então, provavelmente, ou sexta-feira da semana que vem, ou na semana seguinte, esse projeto volta à pauta da Comissão de Emenda Constitucional Veto para análise das emendas e análise de mérito, para depois vir à pauta de plenário para ser votado 2 vezes, né, com um quórum de 42 deputados. Deputado, a gente volta a conversar, vou pedir licença ao senhor um minutinho e vou ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que conversa com o deputado que tem projeto na ordem do dia. Boa tarde, Natália. Olá, Natália. Boa tarde. Hoje os parlamentares vão analisar um projeto que determina que o Estado tenha um programa de fomento e incentivo ao microcrédito para pequenos produtores agrícolas, artesãos e pequenos empreendedores. Um dos autores desse projeto é o deputado Paulo Ramos. Deputado, como é que esse projeto vai funcionar efetivamente, na prática? Como é que ele vai beneficiar essas pessoas? Quando da criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, as cooperativas de crédito perderam a possibilidade de oferecer crédito aos pequenos. Aqui é um microcrédito, produtores agrícolas, artesãos, micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. Foi excluído, nós estamos agora restabelecendo esse mínimo de justiça. Por que o grande pode ter crédito subsidiado e o pequeno não pode receber um pouco de incentivo? A Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, que eu presido, participa desse projeto, que tem vários autores, dentre eles também o deputado André Siciliano. Então, é um esforço para recuperar algo que foi perdido, que não deveria ter sido perdido, em homenagem ao crédito que há de ser oferecido ao pequeno. E são esses pequenos que têm mais dificuldade de levar seus negócios adiante, né? São esses que não têm acesso ao banco, que são as cooperativas de crédito que vão ser também contempladas com essa possibilidade. Obrigada, deputado. Como o deputado Paulo Ramos falou, além dele, do deputado André Siciliano, outros parlamentares participam desse projeto. São eles os deputados André Lazzaroni, Edson Albertassi, Iranildo Campos, além dos deputados licenciados André Correia e Gustavo Tutuca. Se esse projeto for aprovado hoje, ele já segue para a sanção ou veto do governador. E um outro projeto na pauta de hoje é o do deputado Carlos Macedo, que obriga o sistema prisional e o DEGASE a fornecerem kits de higiene separados com itens diferenciados para homens e mulheres. Se esse projeto for aprovado hoje e virar lei, essas instituições vão ter 6 meses para se adequarem às novas regras. Voltamos com você, Natália. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Deputado, antes de eu interromper o nosso assunto aqui, o senhor estava falando da questão do desgaste político que o senhor e o deputado Edson Albertassi, que são autores dessa PEC, podem enfrentar, né, com esse adiamento do aumento do teto de pagamento para os servidores. É uma questão que pode ter levado os senhores também a apresentar essa proposta em relação à questão da Previdência do Estado, né, deputado? Disse que o Estado dos 13 salários tem recursos para pagar apenas 12, né? Eu acho que essa é a questão central. Se a gente pegar lá a emenda constitucional, na justificativa, eu boto lá, ano a ano, qual é a possibilidade de impacto no nosso sistema previdenciário. Porque hoje a folha do Rio Previdência, ela está oscilando em torno de 17 bilhões de reais. E ano a ano, ela continua a subir numa margem aí, talvez de uns 3%, sem ter aumentos, porque são os novos aposentados que vão se incorporando. Sistema, né? E hoje ela só tem, o Rio Previdência só arrecada algo como 5 bilhões por ano. Então, quando você verifica, você tem um rombo de 12 bilhões. E esses 12 bilhões têm que ser obrigatoriamente, por lei, que é a Lei de Criação do Rio Previdência, do ano de 99, a aportar o que está faltando. Então o Tesouro tem que aportar 12 bilhões. Então a gente também quer ver se essa folha, né, pode ser postergada. E este teto do funcionalismo é um teto para a minoria, porque a grande, imensa maioria do funcionalismo
está muito, muito abaixo do teto. Eu estou falando do teto em dia de hoje, de salário bruto, um teto na ordem é 27, né? O teto do judiciário, né? Porque é 30 mais ou menos do judiciário, que seria 0,9 de 33. Mas o teto do executivo, do legislativo, ainda está em 0,8 de 33. Então está na ordem de R$27 mil. Estou falando de um teto de R$25 mil. Se você for ver o salário médio do servidor, médio, vai estar na ordem de 4 mil. Então, estamos falando exatamente de um grupo pequeno, mas que tem um peso... Um impacto muito grande nas contas. Por isso é que esse teto está aumentando em 4 anos. Porque se não tivesse quase impacto, teria aumentado de uma vez só. Deputado, e essa questão também, como o senhor falou, que a maioria dos servidores recebem salários menores e esses acabam sendo mais prejudicados, inclusive com essa nova questão apontada pelo governo de um parcelamento desses valores, né? E na verdade, né, quem é o maior responsável por isso não é quem ganha mais. O maior responsável por isso é o governo, que não soube se planejar. Em 2014, gastou o que não tinha, tomou emprestado demais, deu excesso de benefício fiscal e imaginou que a sua receita ia subir em função do pré-sal, que no sistema de partilha ia arrecadar horrores. Essa previsibilidade foi absolutamente temerária e hoje a gente está vivendo uma crise profundamente amarga, que você, no dia de hoje, por exemplo, ainda não sabe quando é que vai se pagar a segunda parcela dos servidores, dos mais de 400 mil servidores, né? Pagou-se a primeira anteontem, mas ainda não sabe quanto vai pagar a segunda. É uma incógnita pela falta de previsibilidade, de organização, de previsão de receita. Deputado, o senhor já falou desse assunto, mas então a previsão para que essa proposta de emenda à Constituição venha ao plenário da Casa ser discutida pelos demais deputados é mais ou menos daqui a 2 semanas, né? Por aí, porque são 5 dias para receber emenda, úteis, que só vai, se publicar amanhã, irá até sexta-feira da semana que vem. Depois mais uma reunião para análise de mérito das emendas e depois plenário. Então, trabalhar com essa faixa de 15 dias para vir a plenário é uma faixa bastante razoável. E tem uma questão de uma preocupação maior com essa data, né, deputado? Porque já está próxima a data para esse aumento possível no teto, né? Eu acho até bastante improvável que essa emenda constitucional consiga ser aprovada até 1º de julho. Mas mesmo que não seja, passa a valer somente para a etapa de 1º de julho de 2017. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da LERJ mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Jornal da LERJ, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que é notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da LERJ. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima.